Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Pardini. Boa tarde, Daniel, Stephanie, Rodrigo, que está nos bastidores aí cuidando. Lembre-se de ligar o microfone de vocês. Tá? Boa tarde a todos que estão entrando. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se já tem gente. Já temos aqui algumas pessoas que estão entrando. Primeiramente, quero agradecer a participação dos nossos convidados, Eduardo Pardini, Daniel Gaza, Stephanie Borges, Stephanie e Pardini, que já estiveram com a gente aqui em outras oportunidades, e o Daniel, que está estreando aqui com a gente na Perint, fazendo aqui um webinar, dessa vez falando um pouco sobre controles internos, falando sobre gestão de riscos. Então, só para dar uma contextualizada para vocês, o pessoal que está aí acompanhando hoje, o objetivo do nosso webinar hoje será falar sobre controles internos. Qual que é a importância de uma estrutura de controles internos adequada dentro das organizações, independentemente do tamanho, do porte, do faturamento, do segmento, o que ela pode proporcionar de benefício, o que ela pode agregar de valor e ajudar a organização a atingir seus objetivos estratégicos, seus objetivos financeiros, enfim, atingir seus resultados. Tá? E o que a ausência de uma estrutura de controles internos adequados pode ocasionar, pode favorecer, pode ajudar para que aqueles riscos e aqueles objetivos não sejam atendidos. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Leandro Burba, sou gerente comercial aqui na Perint, falar um pouquinho de mim, da minha trajetória de forma bastante breve. Comecei minha carreira em 2004, 2005 na KPMG, fiquei na KPMG passando pela administrativa financeira e área de auditoria interna, foi mais ou menos uns 6 anos, depois passei pela Assos Vilares, Gerdau, via Grupo Libre, via Varejo, toda a minha carreira atuando na área de auditoria interna, investigação e conversando um pouco ali com riscos e controles. Então, estava até brincando com o pessoal que eu não sou especialista em riscos e controles, os especialistas são os nossos convidados, mas com a minha pouca experiência aqui, com a minha curiosidade, vou tentar conduzir esse webinar aqui, fazer perguntas bastante provocativas para que eles tragam informações bastante relevantes para todos. Tá? Então, passo a palavra aqui para o Eduardo Pardini, para ele poder se apresentar, e depois Daniel e Stephanie poder se apresentar, falar um pouquinho da trajetória para vocês, aí depois a gente começa com as nossas perguntas provocativas aqui. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Burba, aí. Obrigado, Rodrigo Perinit, pela essa participação nesse evento. Eu fui auditor externo, auditor interno, controller, diretor financeiro e CFO. 40 e poucos anos, 44, 45 anos de experiência nessas áreas. Hoje eu sou responsável pela Crossover, que é uma empresa de consultoria e também de treinamento que está aqui no Brasil e agora também estamos indo lá para os Estados Unidos, tá bom? Muito bom estar aqui. Vai lá, Gazi. Acho que o telefone do Gazi tocou, hein? A gente brincou. Tá vendo? Na hora aí. Olha só. A gente estava brincando que o telefone dele ia tocar, que ele não ia se apresentar, porque a primeira participação dele não é que aconteceu. Então, enquanto o Gazi não volta, por favor, Stephanie. Bom, boa tarde, pessoal. Vou aproveitar aqui para me apresentar. Segunda vez que estou aqui participando com a Perint, agradeço mais uma vez o convite. Inclusive, aí, participando como palestrante com o Eduardo Pardini, que é aí uma honra, eu sou aluna e tenho algumas formações já em auditoria, controles internos com ele. Bom, eu tenho 7 anos na área, brinquei na nossa última conversa que eu estou engatinhando aí perto dos demais participantes, mas vim da auditoria externa, auditoria interna e agora gestão de riscos. Então, ao longo desse período, vim aí me desenvolvendo nessas áreas e com muito conteúdo aí. Hoje eu estou atuando como especialista de controles internos e gestão de riscos. Legal, muito obrigado. Espero que você possa contribuir bastante com a sua experiência aí nesses 7 aninhos aí com o pessoal. Bom, a primeira pergunta a gente ia direcionar aqui para o Gaz, mas como ele saiu estrategicamente aí, assim que ele retornar, a gente volta.
Então, né, para não constranger a nossa amiga Stephanie, só para vocês entenderem, pessoal, aqui vai ser um bate-papo bastante tranquilo. A gente vai conversar como se estivesse, não no boteco, né, mas se estivesse ali conversando sobre controles internos, da nossa experiência, o que é bom, o que é ruim, o que a gente recomenda, o que o mercado pratica, ou o que o mercado poderia praticar, né, com investimentos adequados em controles internos, tá? Então, acredito que não teremos certo nem errado aqui, teremos opiniões de pessoas que estudaram e tiveram experiência prática no assunto. Espero que vocês consigam absorver bastante coisa e caso tenham alguma pergunta, queiram fazer algum questionamento para algum dos participantes ou para o público em forma geral, podem utilizar o chat e quando for o momento mais oportuno eu capturo essa pergunta e jogo aqui na conversa para que os convidados ou eu mesmo possa esclarecer para vocês. Tá? Então, assim, Pardini, né, já que você entre a gente aqui é o maior especialista, né? Então, a gente estava até brincando. Eu conheço um pouco, a Stephanie conhece um pouco, o Gazi conhece um pouco mais do que a gente, e o Pardini, além de conhecer, tem experiência, ele ainda dá aula, né? Então, vamos ver o que o nosso mestre tem para contribuir com a gente. Aí eu gostaria de saber, com base na sua experiência, Pardini, com base no seu estudo, de forma bastante geral, assim, se você desse uma contextualizada, o grau de importância, né, que uma estrutura de controles internos tem dentro de uma organização, só para a gente dar o pontapé inicial nesse bate-papo, e a partir do que for dito, a gente vai pegando alguns insights, né, e digerindo um pouco essas informações para a gente debater. Por favor. O Daniel entrou. Você quer que ele se apresente e eu faça a resposta depois? Pode ser. Gazi, por favor. Está tudo certo aí? Tá sem Acho que som. seu áudio está desligado. Agora foi. Não. Foi? Foi. Agora foi. Foi. Legal. Bom, vou me apresentar. Acho que caiu a conexão no momento da minha apresentação. Obrigado mais uma vez, Burba. É um prazer aí participar aí desse webinar, poder contribuir com as questões relacionadas à nossa área. Tenho aí aproximadamente 20 anos de experiência em auditorias externas e internas. Ao longo dessa trajetória também tive a oportunidade de trabalhar num grupo mexicano como auditor interno. Então, passo a palavra aí a vocês agora para que possamos continuar. Tá bom. Tá bom. Pardini. Você sabe que me lembrou? Olha, sou antigo, tá, pessoal? Tinha um desenho na televisão que era o Leão da Montanha. Então, esse Leão da Montanha, quando era Tartaruga Touché, esse tipo de desenho, né? E aí, quando ele estava em apuros, ele falava assim, saída fenomenal pela esquerda, aí saía. O do Daniel, quando chamaram ele sumiu. Né? Ó, tá vendo? É isso daí, a gente estava falando antes disso. Mas olha aqui, pessoal, vamos falar um pouco sobre controles internos. E eu quero trazer aí, para essa discussão, dois momentos de controles internos. Controles internos como uma atividade e controles internos como sistema de gestão. Controles internos como atividade, segunda linha de gestão, é onde nós temos os profissionais e especialistas, como a Stephanie, aonde tem a responsabilidade de instruir, de motivar, de liderar todos esses processos de boas práticas de gestão de risco e controles internos e governança para que a primeira linha de gestão, que são os grandes responsáveis por isso, poderem executar a sua atividade dentro dessas melhores práticas. Né? Então, essa é a atividade que faz parte do processo de uma organização dentro de uma estrutura. O outro momento é quando nós falamos de um sistema de controles internos. E nós não conseguimos falar do sistema de controles internos em relação à sua importância se nós não falarmos de gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco, um dos seus objetivos é permitir que os riscos, o risco bruto dessa organização, ele traga para o seu risco residual, que não é qualquer risco residual, é um risco residual que está alinhado ao apetite a risco da organização. E nós temos algumas maneiras de fazer esse tratamento. Uma delas é a mitigação. Operacionalmente falando, quando nós procuramos mitigar um fator de risco, porque o que nós tratamos não é o risco, são as suas causas, quando nós temos que mitigar um fator de risco, nós utilizamos o controle interno. Controle interno como ação.
controle interno como ação baseada em procedimentos e políticas que visa mitigar a probabilidade daquele evento de risco se materializar. Então, eu tenho um controle interno envolvido nisso. É qualquer controle interno? Não, não é qualquer controle interno. É um controle interno que vai permitir que a gente possa reduzir aquele risco dentro dos níveis aceitáveis da organização. Agora, um controle interno somente não faz o verão. Nós precisamos de um sistema de controles internos. E esse sistema de controles internos, ele está dividido em 3 grandes categorias, ou em 3 grandes hierarquias: ambiente de controle, controle de processo e controle de transação. Então, quando nós falamos da importância de um sistema de controles internos para a gestão, eu digo o seguinte: um processo de governança corporativa, a sua base é um bom sistema estruturado e integrado de gerenciamento de risco. E um sistema integrado, estruturado de gerenciamento de risco não será efetivo se nós não tivermos um bom sistema de controles internos para direcionar desde os procedimentos, o que deve ser feito, até o momento da transação, até a hora que nós estamos fazendo ali um processo de revisão, de conferência, de aprovação, que aí ele está lá na tarefa, permitindo que aquele fator de risco não se materialize. Então, a importância desse processo de gestão de risco é que, sem ele, também nós não temos governança corporativa. Legal. Uma coisa que é importante a gente definir aqui, que foi o que você comentou, Pardini, não existe a possibilidade de a gente falar de controles internos sem falar de risco. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma apresentação comercial da nossa plataforma GRC aqui na Perinit, normalmente às vezes a gente fala com a área de riscos, a gente fala com a área de controles internos, às vezes fala com uma pessoa que é responsável pelos dois, mas tem algumas empresas que a gente fala com a área de controles internos, a gente faz o questionamento: legal, você tem uma estrutura, eu tenho aqui todos os meus controles internos e eu testo esses controles internos. Tá, mas você tem os riscos associados a esses controles? Não tenho só as atividades de controle. Tá, peraí. Então, com base no que você define essa estrutura de controle? Com base em boas práticas de mercado para os processos que a gente está olhando. Mas você tem a identificação dos riscos que estão associados a esses controles, até para você medir ali o grau de eficiência e de eficácia desse controle, para você poder fazer ali o cálculo do risco residual e ver se está alinhado lá ali com o apetite ao risco da companhia. Não temos, a gente está na fase de mapeamento ainda. Então, isso que é difícil compreender como que se chega numa situação dessa. Às vezes fica a impressão que o mercado, algumas empresas, acabam criando essas estruturas de controles internos, às vezes por força regulatória, e aquele famoso controle para inglês ver. Então, você não consegue nem aferir, até consegue aferir ali a eficiência daquele controle com os testes, seja pelo time de auditoria interna, pelo próprio time de controles internos ou por consultorias externas, mas você não consegue dar uma resposta adequada no nível de mitigação do risco, porque o risco simplesmente não foi mapeado, não foi identificado. Não que ele não exista, ele está lá. Mas como que você consegue mensurar? Como que você consegue medir? Não sei se vocês já estão acostumados a ver isso, o GASE, o Pardini em consultoria que vocês fazem em empresas por aí. Infelizmente, isso é mais normal e mais corriqueiro do que a gente gostaria que fosse, tá? Mas a gente tem que pensar o seguinte: isso é uma culpa também da academia. A academia, ela não traz essa discussão dentro de um curso de graduação, um curso de pós-graduação, um curso do MBA, né? Ele não faz essa relação risco e controle, e aí todo mundo começa a trabalhar de maneira estática, né? De uma maneira que cada um faz um pouquinho, e ninguém sabe o porquê que está fazendo aquilo, e isso é muito complicado. E eu vou além. Muitas vezes eu me deparo com auditores que testam controle e não sabem nem se ele está relacionado com algum fator de risco, e muito menos se ele está calculando o risco ou deixando o risco residual de maneira adequada. E eu pergunto: então tá bom, mas por que você testou o controle, então, se você não sabe nada disso? Não, eu testei o controle porque o programa pede para eu testar o controle, né? Então, assim, isso é uma questão de nós fazermos por fazer sem realmente entender a grandeza que tem todo esse processo, não é? Legal. Daí, só puxando um gancho, né, no comentário que o
que o Burba fez, do controle para inglês ver, né? Já vi casos, inclusive, pega-se, né, uma matriz de mercado, boas práticas, eu preciso ter esse controle, eu estou fazendo, está associado a qual risco? Aí não tem, né, essa definição de associação ao risco, e às vezes ele não está realmente mitigando o risco, né? Eu tenho N fatores, eu tenho um controle que não está adequado, ele não está bem desenhado para mitigar aquele risco, e quando a gente vai aprofunda, vai validar, ele realmente não está nem cobrindo aquele risco, ele está cobrindo só uma perna. Esse é um dos grandes problemas também. Bom, gostaria de contribuir em relação a esse tema desde a origem, que no momento da construção desses riscos e desses controles, muitas vezes se dão por áreas que são criadas por pessoas deslocadas de áreas operacionais e que precisamos ter riscos, precisamos ter os controles dentro da companhia. Então, percebe-se que justamente a falta dessa maturidade faz com que os riscos de mercado ali, né, como a própria Stephanie disse, né, uma matriz ali padrão de mercado, venha a ser populada, ela vem de uma forma tão distorcida e tão genérica que começa ali a ser feito. Bom, mas eu faço esse controle, e eu acho que esse risco está associado a esse controle. E aí precisa ter um maior grau de maturidade sobre esse ecossistema e, na verdade, querem economizar ou querem ali enxugar gelo e acabam patinando por vezes. E aí falam, bom, agora eu preciso de alguém que venha com uma visão externa, com uma visão independente para separar o joio do trigo, né? Então, ou seja, fundamentar na essência bem um risco e depois estabelecer o 5W1H dentro do meu ambiente de controle. Muitas vezes não sabem pedir, mas nós sabemos como isso pode ajudá-los a identificar de forma simples quem faz, o que faz, quando faz, onde faz. E a partir daí eles começam a ter esse dimensionamento, começam a expandir dentro da companhia. E aí sim que você começa depois dessa sequência a ter maior credibilidade sobre uma eficiência e eficácia no ambiente de controle. Legal. É uma coisa que a gente está fazendo esses comentários, eu não sou especialista, não tenho tanta propriedade para falar assim, mas eu comento a experiência que eu vejo nesse tempo que eu tenho aqui nesses 2 anos na Perint, algumas experiências que eu tive nas empresas que eu passei, até na minha fase lá na KPMG. Mas uma coisa que é bastante comum, inclusive eu fiz isso em alguns momentos da carreira, quando você vai identificar controle, a primeira coisa que você faz é pegar ali o seu papel, enfim, na época eu usava aquelas pranchetas de madeira, né, com uma folha, e ia para campo para poder identificar e mapear os controles. Só que, assim, depois, com o passar do tempo, aí o Pardini me corrige, complemente, né, a minha observação, uma boa estrutura de controles, um bom programa de controle interno começa com um bom mapeamento de processo. É quando a gente fala lá do COSO, que fala da estrutura de controle no nível de entidade. Então, a gente tem que ter ali os principais processos com políticas e procedimentos definidos, bem documentados, bem mapeados, bem validados, para que, a partir de toda essa documentação inicial, você tenha uma clara compreensão do funcionamento desses processos, como que eles se interrelacionam dentro da empresa, e, a partir daí, sim, começar a fazer a identificação dos riscos. Assim, a gente está falando de riscos no nível de processo. Obviamente, existem riscos estratégicos, riscos de mercado, outros riscos, né, riscos de compliance, que às vezes eles independem do funcionamento dos processos dentro das organizações. Tá? Mas quando a gente fala numa estrutura de risco no nível de processo, um planejamento, um mapeamento de processos adequado, começa com a estruturação e a definição de políticas e procedimentos, e às vezes, dependendo da situação, até descer no nível ali de instrução de trabalho, para que você tenha tudo bem documentado e tenha uma clara compreensão do seu funcionamento, e, a partir daí, começar a fazer a identificação e avaliação dos seus riscos. Vocês concordam com isso, gente? É isso daí, então. No passado, nós olhávamos as empresas em termos de estrutura organizacional hierarquizada. Hoje em dia, isso não faz mais sentido. Como que nós precisamos olhar a organização por meio de ciclos de negócios. Esses ciclos de negócios são segmentados por processos, e os processos são segmentados por tarefas. Antes de nós falarmos de controle interno, qual é o sistema de controle interno, eu preciso conhecer o processo. O processo é formado de tarefas e o processo é formado de atividades de controle.
são são os dois itens que nós mais vamos verificar e observar dentro do processo. Todo processo tem começo, meio e fim. Todo processo entrega produtos. Então, todo processo vai entregar 3 produtos finais. Um documento, seja ele físico ou digital, as informações, que são os dados em linguagem humana, para que a gente possa fazer a gestão, e os dados em linguagem de máquina, para que a gente possa manter o sistema atualizado. Então, na hora que nós vamos falar de gestão de risco, eu preciso olhar a gestão de risco desse processo, que é a base de todo o nosso trabalho de controles internos. Eu vou definir os riscos pelos objetivos do processo. Quando eu não conheço os objetivos do processo, eu também não sei falar sobre riscos, e aí eu posso até confundir risco com fator de risco. Então, nós começamos ali com os objetivos do processo, identificamos os riscos, conhecemos os fatores de riscos, que realmente é o que nós tratamos. Nós não tratamos o risco, nós tratamos são os fatores de risco, as suas causas, e aí nós vamos ver quais são os controles internos que estão alinhando essa atividade. Quais são os controles internos que realmente estão mitigando aqueles fatores de risco. Aqui na Crossover, nós utilizamos uma metodologia simples, mas básica, que é a metodologia das 3 matrizes. Eu construo a matriz de risco do processo, eu construo a matriz de controle desse processo e eu faço uma matriz de alinhamento. Nessa matriz de alinhamento, eu vou identificar qual é o controle que está mitigando um ou mais fatores de risco, aquele controle que não está mitigando nada, ou aquele fator de risco que também não está sendo mitigado, que é o que a gente vai utilizar para fazer essa avaliação. Então, não se fala de mapeamento de controle, nem mapeamento de risco, eu falo de mapeamento de processo para entender quais são os riscos que estão envolvidos e aí direcionar todo esse sistema de controles, né? Esse é o caminho que a gente deve tomar. E como você falou de risco, o risco está associado sempre aos objetivos. Se eu tenho os objetivos estratégicos, eu tenho riscos estratégicos. Se eu tenho objetivos corporativos, eu tenho riscos corporativos. Se eu tenho os objetivos de processo, eu tenho risco de processo. Se eu tenho objetivo da atividade, eu tenho risco da atividade. E como o controle também tem objetivo, ele também tem risco. Por isso que nós testamos para depositar confiança, não é? Isso aí. Gostaria de contribuir com alguma coisa? Sim, eu gostaria, sim, eu acho que sempre, com base nessa premissa inicial, riscos e controles, né, todo o resultado que advém dessa visualização inicial, desse diagnóstico, a gente acaba remetendo para várias ferramentas, e uma que eu sempre gosto de apresentar, e ela traz assim, um impacto muito positivo, seja para um cliente, ou seja internamente, utilizando ela para diagnosticar alguma situação adversa, é o gráfico de calor, né? Então, você pode ali atacar as principais situações com maior exposição de risco, com maior vulnerabilidade ali detectada, justamente com esses drives, com essa metodologia de quantificar, através de um impacto e probabilidade, todo o que foi detectado, né, através dos nossos riscos residuais. Então, o risco inerente logo no início, num processo de mapeamento, já dá aquela fotografia do nosso risco sem nenhum controle. Então, a empresa, como ela é, naturalmente, ela vai ter aqueles riscos. Porém, o meu esforço para que eu diminua aquele risco faz com que eu aumente o meu volume de controle ou até mesmo se mantenha ali nos meus controles automatizados, que já são suficientes para blindar o meu processo. Exatamente, por isso que é importante ter essa avaliação SMART, pensando numa situação de cobertura curto, né, que é o que normalmente a gente encontra aí nas empresas, qual que eu vou priorizar, né, para onde eu vou direcionar, onde eu vou investir os meus recursos de dinheiro, pessoa, tecnologia, enfim, é importante ter essa metodologia definida. Então, a gente, de fato, volta lá no mapeamento, entendimento e avaliação dos processos, aí sim, depois a identificação clara de quais são os riscos inerentes e poder direcionar os investimentos adequados para a mitigação daqueles que têm um impacto maior. E aí a gente entra na temática do webinar de hoje, que são os controles internos como balizador da gestão. A partir do momento que eu tenho uma estrutura de controles internos direcionada, focada naqueles riscos que são mais relevantes para a companhia, eu tenho, sim, de fato, uma estrutura de controles internos que estão balizando a gestão no atingimento dos seus objetivos, tá?
Vou aproveitar para fazer uma observação aqui, gente. Durante o webinar, a gente vai lançar algumas enquetes aqui para vocês responderem, né? Mas para a gente poder capturar algumas informações, né, e utilizar o resultado dessas enquetes, né, para poder falar para vocês, discutir, debater esse assunto. Então, a primeira enquete que a gente está trazendo aí é um diagnóstico simples, né, de como que está o nível de maturidade da estrutura de controle, né, na empresa que vocês atuam. Tá? As respostas são confidenciais, né, não, são anônimas, não tem necessidade de colocar o nome da empresa, seu nome, enfim, é só para a gente ter aí, dentro desses 269 participantes, em linhas gerais, como que estão as empresas, como que está o mercado hoje em dia. Tá? E terminando isso aqui, a gente vai trazer o resultado aqui para dentro dessa discussão e vai debater, né? Espero que a gente tenha respostas positivas, né, para poder parabenizar o mercado por estar investindo, né, em estrutura de controles, em governança, em GRC, enfim, e poder trazer boas notícias. Mas também, se forem más notícias, a gente também vai trazer a nossa percepção. E ao longo do webinar, a gente também vai trazer outras enquetes mais simples e capturar essas informações aqui para passar para vocês. Tá? Aproveitando, o Lucas Câmara Marquezini, ele trouxe uma pergunta aqui para vocês, né, para os painelistas. Ele colocou assim: vocês encontram empresas onde existe o processo de aceitação do risco formalizado pelo board através de documento? Pois há controles que não são possíveis de serem implementados por diversos motivos. Antes de passar a vez para vocês responderem, eu vou expressar a minha opinião, né, uma situação que eu tive em uma das empresas pelo que eu passei. Sempre quando tinha a necessidade de aceitação de um risco, né, ele tinha ali uma definição, né, alinhada com o Comitê de Auditoria e com o Conselho de Administração, e tinha isso registrado em ata de conselho, né, de que os riscos avaliados como risco alto e muito alto seriam riscos de processo, riscos estratégicos, e que, se porventura não seriam implementados e corrigidos, as ações não fossem implementadas, isso teria que ser aprovado de forma colegiada dentro do Conselho de Administração e consciência do Comitê de Auditoria. Tá? Então, eles passavam, discutiam, o responsável por aquele processo justificava o porquê da não implementação daquela ação, seja por falta de recurso, ou porque, às vezes, o controle saía mais caro do que, né, a materialização do risco, enfim, né, como o Lucas falou aqui, por diversos motivos. Então, ele expressava a sua opinião, e aí o comitê, ali, de forma colegiada, deliberava pela aceitação do risco ou não. E aí, riscos de menor impacto, médio, baixo, aí isso era definido ali pelo gestor da unidade. Ele tinha autonomia, ele tinha alçada para poder aceitar esse risco. Então, se vocês puderem expressar, se vocês conhecem a vivência de vocês, como que o mercado costuma praticar. Eu sei que não é comum, tá? Normalmente isso é tratado de forma bastante informal. Às vezes o cara simplesmente aceita o risco, não responde uma planificação e aquele negócio fica barrigando por muito tempo. Mas se vocês puderem comentar, fiquem à vontade. Bom, eu gostaria de contribuir em relação a algumas experiências, né? E acaba sendo diversificada esse tipo de situação. Você tem algumas situações na qual na reunião com um CFO, por exemplo, que aconteceu recentemente, ele mesmo ali na hora tomou uma decisão e procurar, depois dessa decisão, formalizar perante ao ambiente de controle que ele tomou aquela decisão de conviver com aquela situação. O que a gente sempre procura estabelecer dentro da companhia é, independente da resolutiva, se eu vou conviver com aquilo ou não, mantenha sempre direcionado uma política, como você bem disse, o risco é alto, então eu preciso dar uma resposta formal, deixar a evidência. Então a nossa eterna briga com as áreas percebe-se que é feitas coisas, mas não são fundamentadas decisões, algumas deliberações, algumas situações que precisam ter todo um script ali fundamentado para garantir que aquele risco foi aceito e foi aceito de uma forma factível, ok, mas o grande problema ainda que nós encontramos atualmente é justamente isso, é a falta da formalização, a falta da evidência de que eu estou aceitando aquele risco. Contribuindo aí com a minha
experiência prática e hoje como que nós conduzimos isso dentro da organização, um gestor ele não pode assumir um risco sozinho porque o risco não é dele, ele é da organização, né? Então a gente tem isso como procedimento, que todo risco ele não pode ser jamais aceito por um gestor, né? Isso precisa passar por um comitê, precisa ir para alta administração, e isso vai da forma e da estrutura organizacional de cada empresa, se vai ser o presidente, se CFO, se vai ser um comitê de auditoria, mas esse risco ele nunca pode ser assumido por um único gestor, porque hoje ele está ali e amanhã ele pode não estar, né? Não é só formalizar que eu como gestor, estou aceitando o risco, eu preciso fundamentar e preciso de um colegiado ali, né? Um suporte maior com outros gestores para tomar essa decisão, e não só uma decisão por visão, né? Ela tem que ser fundamentada. Por que eu vou assumir esse risco? Quais são as minhas limitações de implementar o controle? Quais são as minhas possibilidades de um controle compensatório, de uma rotina diferente para fazer um acompanhamento daquele risco, né? Hoje eu tenho risco, uma avaliação de risco, mas essa avaliação pode mudar, minha probabilidade pode mudar, meu impacto ele pode vir a mudar com base no crescimento da organização, enfim. Então a gente tem outras formas e não simplesmente assumir o risco. Acho que antes desse assumir o risco, tem todo um processo por trás. Às vezes uma transferência do risco, né? Aí tem N situações, tem riscos que eu consigo fazer uma transferência, eu consigo fazer uma pólice de seguro, e mesmo assim eu preciso de um controle para a gestão dessa pólice, porque eu posso, uma vez, não ser coberto por essa pólice de seguro se eu não fizer uma boa gestão dela. Então, assim, o assumir o risco é algo muito, muito delicado na gestão de risco, né? Acho que ele deve ser a última das opções e muito bem fundamentada e não aceita só por um único gestor. Essa é a melhor prática. Então, pessoal, primeiro a gente tem que entender por que nós vamos aceitar risco, né? Primeiro que não é qualquer um, como a Stephanie falou, que pode aceitar risco. Numa empresa que tem governança corporativa, quem aceita risco é o estatutário, porque, na realidade, é ele que corre o risco, inclusive com seus bens pessoais. Então, ele não pode delegar isso para qualquer gestor aceitar o risco. E por que eu vou aceitar o risco? Tem duas maneiras de aceitar o risco. Ou porque, na hora que eu medir o risco bruto, que é diferente de risco inerente, apesar da bibliografia tratar como risco inerente, mas não é. Risco inerente é aquilo que está intrínseco ao processo. O risco inerente de compras é de compras, não é de vendas, né? Mas eu tenho o risco inerente bruto e o risco inerente residual. A bibliografia normalmente traz que risco inerente ele depois se transforma em risco residual, é alhos com bugalhos. Então, eu tenho risco inerente, que é a natureza do risco e não a quantidade do risco, tá? Então, essa é a primeira visão. Então, eu tenho que saber o seguinte: se o meu risco bruto ele está já dentro do meu limite de apetite a risco, eu posso aceitar. Eu não vou colocar um controle muito mais pesado, porque não faz sentido. Agora, aceitar o risco não é não fazer nada. Aceitar o risco é monitorar os seus fatores de risco, as suas causas, porque hoje ele está baixo, amanhã ele pode mudar, como a Stephanie falou, em termos de monitorar esse fator de risco, né? E o outro ponto, que eu posso aceitar o risco, e aí entra a tolerância do risco, aceitar o risco quando o esforço que eu tenho para implementar um controle é mais caro do que aquele impacto se aquele risco se materializar. Aí, então, não faz sentido eu colocar um controle que vai custar dinheiro, porque todo controle custa dinheiro, sabendo que aquele fator de risco pode nem se materializar. Então, eu consigo aceitar esse risco, desde que ele esteja num limite de tolerância entre o meu apetite a risco e a minha capacidade de correr esse risco. Mas quem precisa trabalhar isso é justamente a área de governança, que vai dar todo o aval para isso. É desta forma que a gente vai olhar para esse risco, né? Então, quando a gente pensa nesse sentido, a aceitação de risco ela vai fazer com que a gente possa manter os níveis de riscos aos riscos residuais, aos níveis aceitáveis. É isso que a gente precisa trabalhar, né? Quando eu não consigo mitigar aquele risco, porque o risco é muito alto, pode ser que eu não tenha a probabilidade de
eu não tenho a gestão da probabilidade. Quando nós não temos a gestão da probabilidade, porque são fatores externos, eu não tenho como falar de controle interno. Aí eu tenho que entrar com um processo de compartilhamento, muitas vezes, como foi dito aí, de fazer uma pólice de seguro, né, para que a gente possa mitigar a probabilidade, ou um plano de contingência para mitigar a probabilidade daquele evento se materializando, tornar ele o mais rápido possível, o menos custoso possível. Então, aí eu entro isso. Em alguns momentos, é tão alto que aí a nossa resposta não vai ser de aceitar, vai ser de evitar o risco. E evitar o risco, ele é a nossa decisão mais difícil que pode se existir, porque é uma decisão estratégica de sair do país, vender a fábrica, sair do mercado, porque é a única forma que eu tenho de evitar o risco. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados em relação de que resposta eu dou e como é que eu aceito esse risco. Não é de qualquer forma, tá? Legal. Muito importante também o monitoramento, né, do risco aceito. Uma vez ele aceito, o monitoramento. Sim, De com repente, certeza. ele pode ter sido aceito Em um dentro cenário, onde ele estava dentro de uma alçada pré-estabelecida. E depois esse cenário muda e ele acaba se tornando um pouco mais tem muita gente que fala que aceitar o risco não é não fazer nada. Não, não é não fazer nada, pessoal. Tem que monitorar o fator de risco, porque hoje ele está baixo, amanhã ele está alto. Se nós tivéssemos uma pandemia na nossa matriz de risco há 5 anos atrás, possivelmente a probabilidade seria baixa e o impacto possivelmente seria baixo, porque nós não temos esse histórico. Só que a partir da vida, do momento, ela vai mudando, né? E se ela muda a probabilidade, porque agora já está acontecendo, o impacto também aumenta e a gente precisa trabalhar isso. Se nós não monitorarmos os fatores de risco, nós podemos ter surpresas ali na frente. E o que nós não queremos dentro de uma gestão é ter surpresas, é estar preparado para passar por todas essas adversidades, não é? Legal. Algumas pessoas, ainda dentro desse contexto da aceitação de risco, vou trazer uma provocação aqui que a Daniela Ito fez diretamente para a Stephanie, mas acho que é importante a gente dar uma contextualizada e aí cada um pode comentar um pouco. Por exemplo, primeiro ela perguntou se a questão da aprovação dos riscos, de levar para esse conselho, ele é considerado para todos os riscos avaliados ou se tem algum grau mais alto ou mais baixo que tem que passar por essa decisão colegiada. E aí ela complementou, obviamente, com a pergunta que, eventualmente, levando todos os riscos de risco baixo para assistência, isso não poderia engessar o processo? Então, a pergunta que eu quero deixar para a gente refletir é o seguinte, falando de apetite ao risco, da aceitação do risco, né? Até onde a gente deve transferir, por exemplo, para o board, para um estatutário, a responsabilidade de aceitar o risco em prol de deixar o processo fluir ou realmente retardar e passar por toda a extensão necessária para que a gente tenha consciência necessária de que se aquele risco vier a materializar, de fato, assumiu aquele risco, né, tomou aquela decisão, quem de fato tinha competência e autonomia para isso. Qual que é a opinião de vocês? Vale a pena engessar o processo, mas dar o conforto necessário para a organização? Às vezes vale mais a pena assumir o risco, né, para deixar o risco correr. Deixa eu fazer um comentário. Desculpa, Daniel. Não, pode falar. Quando, primeiro, né, a primeira ponto a se pensar é o apetite a risco da organização, mas a gente tem que tomar um cuidado com o aceite ao risco, porque se o meu risco é baixo, a possibilidade de eu conseguir controlar é muito maior. É diferente quando eu tenho um risco alto, que ele tem probabilidades, uma probabilidade alta, uma probabilidade que eu não consigo mensurar, então realmente fica mais difícil, sim, a gente às vezes implementar um controle, pode-se pensar aí numa transferência, aceite ou encerramento do risco. Mas um risco baixo, dificilmente ele precisa chegar a ir para uma alta liderança, ir para uma discussão. Isso vai também da área de gestão de risco, né, para a organização que já tem um time voltado para a gestão de risco para orientar e recomendar possíveis controles mitigatórios para aquele risco, né? Um risco baixo, muito baixo, médio, aí depende das matrizes e da forma de avaliação, dificilmente a gente não consegue implementar um controle. Então, muitas vezes o gestor, às vezes, para facilitar o processo, não, esse risco é baixo, eu vou aceitar, mas não é bem assim. Legal. Eu gostaria de complementar
sobre a questão, uma ótica muito importante na formação do meu cálculo de impacto e probabilidade, é adicionar vertentes às questões de impacto, como, por exemplo, você ter um peso para determinados controles de impacto financeiro. Para outras situações, o financeiro, por mais alto que seja, tem um impacto na questão regulatória, outros ainda na questão da imagem da companhia, que por mais que seja ali relevante também os números expressos, se ele se materializar na situação, a minha imagem pode ir do céu ao inferno em questões de tempos, né? Meses, enfim. Então, acho que é sempre tendo essa preocupação. Então, quanto mais confortável você estiver com essas métricas estabelecidas no impacto e probabilidade, faz com que você tenha um conforto justamente de dar um julgamento respeitando toda a característica da companhia, sendo ela uma empresa com um corpo estatutário, com outra com uma empresa limitada, todas vão ter sua natureza de risco e ali o seu apetite muito bem fundamentado com a alta administração. Então, esse ecossistema precisa funcionar aí como uma engrenagem, né, como um relógio suíço. Legal. Tem uma série de outras perguntas, só desculpa te interromper. Pode falar, pode concluir. Deixa eu só aí dando uma visão de como conselheiro, como participante de conselho. Tá? Eu não gostaria que ninguém corresse risco por mim. Não, né? Então, assim, porque na realidade é você que está lá na frente da empresa e está com o seu CPF lá. Então, não é assim. O que a gente faz para facilitar? A área de gerenciamento de risco ela tem apresentações periódicas para o conselho ou para o comitê de auditoria. Ele vai colocar dentro do seu mapa de calor quais são os riscos ou os fatores de riscos, na realidade, que estão dentro deste processo e que a área de risco sugere que sejam aceitos, e nessa reunião se bate o martelo se vai aceitar ou não, e isso vai ficar dentro de uma ata de reunião de conselho ou de comitê. Então, eu vejo desta forma a forma mais fácil para trabalhar. E assim, e lógico que o Daniel falou, ter um processo de probabilidade de impacto muito claro, muito transparente, que tem que ser para a empresa toda, é de extrema importância para que a gente possa medir. O que eu discordo um pouco, Daniel, e aí eu vou me dar o direito de discordar, é que assim, quanto menos peso, quanto mais simples for essa métrica, mais simples vai ser. Eu não coloco peso em nada e eu tenho lá as dimensões financeira, operacional, imagem, e a gente vai trabalhar com aquele primeiro impacto primário, porque muitas vezes eu tenho impacto na imagem, mas não necessariamente vai me impactar financeiramente na mesma hora, né? Então, eu vou trabalhar essa imagem com um plano de contingência para que não impacte no financeiro. Então, assim, eu estou agora na posição de que quanto mais simples, melhor, para que a gente possa fazer com que a primeira linha de gestão, que já tem todo o seu dia a dia atribulado, possa fazer isso de uma maneira corriqueira dentro da sua rotina de trabalho, tá bom? Legal, obrigado, Pardini. Só fazer tiveram outras perguntas aqui, que infelizmente por conta do tempo a gente não vai conseguir responder uma a uma, até porque senão a gente acaba respondendo perguntas sobre temáticas diferentes e acaba perdendo um pouco a linha de raciocínio e o segmento aqui do evento. Como já saiu o resultado da pesquisa aqui, da enquete sobre maturidade, infelizmente, como eu brinquei lá no início, que a expectativa é que todos estivessem com o ambiente de controles plenamente implementado, com todos os controles mapeados e funcionando de forma efetiva, com eficiência satisfatória. Infelizmente, nessa situação de 174 respondentes, apenas 9% entendem e reconhecem que a empresa onde eles atuam tem uma estrutura de controles internas atuando de forma eficiente e satisfatória. O vencedor está ali mais ou menos em cima do muro, que está ainda em fase de implementação, na fase de mapeamento dos processos. Então, você vê aí, como o pessoal gosta de brincar, em pleno 2022, a maioria das empresas, levando em consideração o público presente aqui nesse webinar hoje, ainda estão começando a investir no mapeamento dos seus processos, na identificação dos seus riscos, no estabelecimento dos seus controles, para que eles tenham ali uma gestão adequada de toda essa estrutura de controles que a gente está falando. Aí eu gostaria de entender a opinião de vocês, por que isso acontece,
até fazer um gancho com uma pergunta que uma pessoa respondeu lá atrás. Não vou conseguir buscar porque, como o pessoal começou a colocar de onde que é, aqui a cidade, estado, eu vou ter que ficar rolando a tela para cima, mas uma pessoa perguntou como que a gente consegue convencer a alta administração, né, a patrocinar investimento em processos dessa natureza, que a gente sabe que, via de regra, começa ali por uma necessidade, às vezes, regulatória, ou porque a matriz fora do Brasil pediu, ou porque é SOX, enfim, normalmente começa ali com uma obrigação regulatória que começa-se a investir nesse tipo de estrutura. Então, como convencer os nossos patrocinadores, os stakeholders, enfim, a alta de administração, a investir numa estrutura de controles adequada, para que a gente tenha melhorado esse resultado que a gente acabou de ver. Vamos começar pelo Gazi. O que vocês acham? Bom, o que eu vejo ainda que é desmistificado sobre uma questão que pode ser feito da maneira que sempre vinha acontecendo. Então, a preocupação quando vem à tona de quem faz, por que faz ou como faz, quando ela não está bem fundamentada, muito bem estabelecida, existem muitos conflitos, como uma falta de segregação de função, uma própria falta de verificação efetiva do gestor sobre algo que o analista executou. Então, eles acham que sempre funcionou, o risco nunca se materializou. Por que agora eu tenho que fazer? Então, muito do novo, muito da novidade faz com que essa situação seja ali interrompida pela situação, né, pela empresa ali do board. E outra coisa também muito, infelizmente, né, que é ruim, a questão do, olha, isso não vai fazer com que eu venda mais. Então, acaba se tornando ali, infelizmente, né, uma barreira para que nós possamos sair de um ambiente de uma maturidade de controle muitas vezes baixa, que são planilhas em Excel, planilhas ali em Axis, bem assim, quase que se arrastando, feita por uma pessoa, só que em toda a organização só uma pessoa tem o domínio daquela situação. Logo, quando você expõe essa vulnerabilidade, eles falam, poxa, mas antes eu tinha um Excel, hoje eu já tenho um Axis, que uma pessoa tem todo o domínio. Só que eles não pensam, e se essa pessoa sair da companhia? E se essa pessoa simplesmente falar, ó, mudei de área e não vou dar mais o suporte, porque eu não sou mais remunerado, enfim, por isso. Então tem todo um grau de exposição que ainda assim você precisa fazer traduções para essa alta gestão, de que esses riscos sim estão expostos e que precisam ser ali mitigados na sua essência. Vou dar uma perguntinha para a Stephanie, que agora vou até deixar ela numa situação meio desconfortável. Você, como especialista responsável pela parte de riscos e controles internos aí na Longping, obviamente, todo ano você tem que se provar na hora de aprovar o orçamento da sua área, né? Então, como que você consegue continuar convencendo a sua administração de que investir numa estrutura de controles internos, quando eu digo estrutura, não é só de pessoas, né? É tudo que está por trás dessa estrutura para continuar fazendo essa máquina girando. Uma coisa que é importante comentar com o pessoal, expressar aqui a minha opinião, o fato da empresa não ter ali formalmente estabelecida uma área de controles internos, uma área de auditoria interna, não significa que a empresa não tem controles. Ela tem controles. O que ela não tem são os processos mapeados com uma matriz de risco, uma matriz de controle formalmente estabelecida e documentada e passível de verificação, de aferição, esse tipo de coisa. Mas tem. Toda empresa tem controle. Pode ter controles ineficientes ou insuficientes de controle, porque empresa que não tem controle nenhum não sobrevive, né? Pelo menos essa é a minha opinião pessoal, tá? Então, eu queria ouvir então, assim, partindo do pressuposto que existe ali uma estrutura de controles internos, né, que a Longping resolveu investir, não sei qual que é o tamanho do investimento, né, na área, mas se é suficiente ou não, mas como que você se prova, como que você todo ano convence aí o pessoal a continuar investindo nessa estrutura, Stephanie? Bom, eu acho que tanto pensando na estrutura quanto na cultura em si, né? Não só manter pessoas e aumentar uma área. Acho que muito do que o Gás falou, o operacional, às vezes a gente precisa traduzir, né, os riscos para a alta liderança ali, né, para o board, para que a gente consiga sustentar a necessidade, a importância da área. E aí, nessa tradução,
quando nós temos aí uma demanda regulatória, eu preciso atender SOX, eu tenho alguma outra demanda que tem um peso maior, é um pouco mais fácil, né? E quando a gente não tem isso, além dessa tradução, é demonstrar ali para a alta liderança o papel importante de gestão de risco na segurança dos executivos, né? Uma vez que eles não têm acesso ao nível ali operacional, né? Eles não conseguem, não é humano ali, né? Um executivo conseguir acompanhar o operacional, e por mais que tenha controles, e que não tem como não ter controles, eles podem não estar bem desenhados, estruturados, com o passo a passo do controle, pode não ter um procedimento operacional escrito, mas existe um controle, senão a operação não funciona, né? Existe um processo ali para aquilo ali funcionar. Então, a gente precisa, um dos pontos que a gente bate bastante ali, hoje na Longping, a nossa área triplicou dentro de um ano, nossa área de gestão de risco, e isso vai junto com o crescimento da empresa, né? Então, quais são os objetivos da organização? A organização, qual que é a projeção de crescimento da organização? Então, a gente precisa que seja um crescimento sustentável. Então, sustentável operacional, sustentável com os riscos regulatórios, sustentável de uma forma geral. Então, essa é uma das mensagens que a gente passa, que a gente está ali para segurança da continuidade da organização. Acho que esse é o principal, e quem está ali, né, na alta liderança, responde em algum momento como pessoa física, né, como imagem, inclusive, quando você é um profissional de mercado, ele quer estar à frente de uma empresa que é sustentável e que não tem aí uma exposição, uma materialização de riscos. São N formas da gente conseguir sustentar aí e conseguir o apoio da alta liderança, mas a questão da exposição e da segurança para os executivos e para quem está à frente é um dos que a gente preza bastante. Assim, eu queria só complementar pelo seguinte, você ter sistema de controles internos e gerenciamento de risco de forma estrutural é muito fácil, é muito simples fazer isso, né? Você ter a estrutura, você definir a estrutura, isso é muito simples, isso é técnico. Agora, você tem um outro ponto que é mais desafiador, que é criar a cultura e a consciência de aplicação dessas melhores práticas dentro da gestão. E aí sim, é o nosso grande desafio. Eu vi alguém mensurar a eficiência, né, Pardini? Isso daí. Mas mensurar, né? Não só mensurar, mas entender a importância de eu ter um processo de gerenciamento de risco, a importância do sistema de controles internos e a governança. Esse é o nosso grande desafio. O especialista em controles internos, como o auditor interno, eu sempre digo que eles têm que ser os líderes dessa inovação. Ele tem que levar todo este conhecimento para a operação. E aí é onde que as coisas começam a ficar complicadas. Porque a alta gestão, imagine o seguinte, a alta gestão é alguém da gestão que, depois de uma experiência muito grande, foi para a alta gestão. E ele tem o mesmo conhecimento, muitas vezes, acadêmico, daqueles que estão em outros níveis de gestão. Então, você tem que trabalhar o comprometimento deles. Como é que eu tenho feito isso dentro de algumas empresas, falando com o conselho e com a gestão executiva, presidente e seus diretos? Eu mostro para eles e alguém, vocês, quem já me acompanha já deve ter visto isso, eu mostro de uma maneira muito simples o alinhamento missão, estratégia e estrutura organizacional, o que são os objetivos e por que eu tenho gestão de risco e o porquê que nessa gestão de risco eu necessito de um sistema de controles internos. Então, eu faço esse fechamento com eles. E é muito interessante porque tem alguns presidentes que vêm falar, pô, Pardini, eu nunca tinha visto gestão de risco e controles internos por esse prisma. Agora o negócio começa a fazer sentido. E porque é isso que importa, é fazer sentido. Né? As pessoas têm que entender que tem esse propósito de fazer com que um melhor gerenciamento de risco, com um melhor sistema de controles internos, vai aumentar a capacidade da organização em alcançar os seus objetivos e cumprir com a sua missão. Eu acho muito engraçado quando um gestor vem falar comigo e fala o seguinte, olha, eu não posso fazer isso porque eu tenho que fazer negócio. Eu falo, pô, que legal, me explica como é que se faz negócio sem fazer gestão de risco. Me explica isso, como que é isso? Porque eu não aprendi até hoje, né? Vamos ver como que é. Então, assim,
são algumas coisas que a gente tem que quebrar e que tem que tirar isso da visão. E você falou, Leandro, falou, uma empresa sem controles não funciona? Realmente não funciona, mas, infelizmente, o que nós encontramos hoje em dia dentro das organizações são empresas que têm mais controles do que precisa, por um simples motivo, porque não fizeram alinhamento risco com o controle. Então, você chega lá e você consegue até trabalhar e reduzir o custo aplicado, o capital investido no sistema de controles internos, são fazendo esse alinhamento, né? Pardini, desculpa te interromper, mas um exemplo prático, né, guardadas as devidas proporções, o controle por ter controle, é quando você vai acessar algumas portarias, algumas empresas, e o cara pergunta seu nome e pede para você colocar seu nome, assinar uma lista de presença, tanto na entrada ou depois na saída. Aí você vai e pergunta para o cara por que ele está fazendo aquilo, ele não sabe responder, ele simplesmente fala assim, estou fazendo porque mandaram fazer. Então, quantos outros controles com essas mesmas características inúteis, às vezes tem um cara que está ali ocupando parte da atividade dele, onde ele poderia estar numa guarita, tomando esse controle aí, olhando, revistando os pertences pessoais, sem nem saber por que está fazendo. A gente deve ter vários outros casos. Falta de cultura, falta de consciência do porquê é que eu tenho controle. Pior, muitas vezes você tem um fator de risco que não é uma magnitude alta, você tem 3, 4 controles mitigando esse fator de risco. Falou, pessoal, mas como que isso acontece? Esse fator de risco tem que ser catastrófico para que eu tenha isso, né? Não faz sentido. Ah, não, mas é melhor assim. Eu falei, não é melhor assim. Você está investindo o capital da empresa que poderia ir para a inovação numa estrutura organizacional. Que, olha, pessoal, com essa convergência para o mundo virtual, para o mundo digital, tudo aquilo que nós aprendemos sobre estrutura organizacional já é passado. Não dá mais para trabalhar isso. Nós temos que manter a vantagem competitiva da empresa. E uma das formas de manter a vantagem competitiva da empresa é justamente minimizando o investimento de capital dentro da organização, que cada vez mais está virtual, né? E aí, só adicionando aí do controle, que muitas vezes feito sem saber o porquê, uma das formas aí de sustentar a importância do monitoramento desses controles, né, de uma área de gestão de risco. Muitas vezes eu tenho retrabalho por desalinhamento de processo, né? Eu tenho um controle ali que ele não está bem desenhado, ele não está mitigando os fatores de risco que ele efetivamente precisa mitigar, e ali você tem atividades que é feita, refeita, e você está desgastando ali, perdendo oportunidade, perdendo horas de trabalho, enfim. Infelizmente, hoje em dia, encontramos muitas redundâncias ao longo da execução de controles. A hora que você vai racionalizar a situação, você tem um ganho muito, muito significativo. Quando não, controles em 2 áreas diferentes que seguem o mesmo propósito, que mitigam o mesmo risco. Redundância. Infelizmente, pela falta de visão. A situação de lá da SOX, né, trouxe ali uma preocupação mundial, né, com a estrutura de controles internos por conta da situação lá, e acabou obrigando as empresas listadas a investirem ali na estrutura de controles internos. Mas cuidado, não é infelizmente não. A SOX não, calma, deixa eu melhores coisas que aconteceu para as empresas. Calma, deixa eu concluir minha linha de raciocínio. Deixa eu concluir. Aqui, infelizmente, né, por conta da situação, todo mundo quis investir, mas não se sabia ainda, como não tinha as empresas, não vou dizer a totalidade, obviamente não conheço todas, mas empresas que ainda não tinham a cultura de controles internos começaram a fazer de qualquer jeito. A gente sabe que a SOX trouxe, eu não sei como que está hoje, tá? Porque saí da consultoria faz tempo, não estou atuando em empresas, não atuo em empresas que têm só obrigatoriedade de SOX faz tempo. Eu não sei como ter hoje, eu sei que muitas das empresas passaram por vários processos de saneamento de controles, mas eu lembro que, na época, os processos tornaram-se viciados porque tudo tinha que ter revisado, conferido e aprovado por todos, tudo impresso, documentado. Então, isso trouxe uma burocracia naquela época. Não sei como é que está hoje. Eu sei, obviamente, felizmente, trouxe ali a obrigatoriedade de se preocupar com o controle interno, mas trouxe uma burocracia que acabou ficando marcado na cabeça de pessoas que não tinham ainda aquela familiaridade com controles internos. Eu não sei como que está hoje, está sendo bastante transparente contigo.
Eu sei que muitas das empresas sanearam seus controles, hoje tem coisas que realmente vale a pena. As próprias auditorias independentes reduziram também a quantidade de horas para certificação do SOX, porque via que tinha muita coisa que era perda de tempo e acabou se preocupando somente com o que era de fato relevante. Então, mas aí que tá. Eu sou da época antes e depois da Antes e depois. Eu passei por tudo isso. Na realidade, eram mundos diferentes e a aplicabilidade da SOX ela trouxe uma governança muito estruturada para a organização. A aplicação da SOX pela empresa é que aí é mais difícil. Sim, A gente tem que exatamente. imaginar o seguinte, a SOX só está preocupada com os controles contábeis. E por que isso? Porque o objetivo dela é dar um pouco mais de qualidade para as demonstrações financeiras. Exatamente. É isso, então eu só estou preocupado com isso. Por isso que os auditores externos utilizam a denominação controle-chave. Controle-chave não é o controle mais importante, não é aquele principal. Controle-chave é aquele controle que só está mitigando aquele risco contábil. Então, se trabalhou muito isso. E um dos grandes problemas que foi gerado pelos meus amigos das empresas de auditoria externas é que eles, para também ter um pouco mais de conforto, eles exigem das empresas alguns controles que não fazem sentido. E, além do mais, eles exigem das empresas alguns testes automatizados de controles que, trimestralmente, você tem que ficar testando o controle, mesmo que o controle não sirva para muita coisa. Né? Então, assim, é isso que é o grande problema, porque a SOX, na sua acepção, na sua essência, no seu conceito, ele traz coisas muito interessantes para a nossa organização, que poderia ser levado para todos os riscos. Imagine o seguinte, nós trabalhamos com 4 camadas de risco. Os riscos inerentes, que estão relacionados aos objetivos do processo, os riscos de integridade ou de compliance, mas eu prefiro chamar de integridade, que são os riscos que estão relacionados com toda a parte de valores morais da organização. Eu tenho os riscos de compliance, que é diferente de integridade, porque compliance é uma atitude que todos devem ter de fazer aquilo que deve ser feito dentro da regularidade legal. Então, eu tenho esse risco, e eu tenho o risco de TI, que são os riscos de perda de dados, de perda de consistência, integridade, confidencialidade e recuperabilidade. Essas 4 camadas de risco estão dentro desse processo. Os riscos de TI são aqueles que mais se assemelham aos riscos contábeis dentro dos processos que levam aos registros contábeis. E aí, então, nós trabalhamos na SOX, equivocadamente, na minha visão, somente esses controles. Poderia levar tudo isso para todo o sistema de controles internos também, não é? Mas é bom, é bom. E burocracia. E para acabar. Burocracia não é uma coisa ruim, pessoal. Weber, lá em 1700 e alguma coisa, ele fala, pessoal, burocracia é você formalizar o mínimo possível do seu sistema, do seu processo, que é o que nós pedimos hoje para os gestores. E por que eu tenho que ter isso formalizado? Porque entre a gente e sai gente, eu mantenho a qualidade. A qualidade é muito, muito importante se manter, independente das pessoas. Como que eu vou manter? Com a burocracia. Eu vou manter isso com a formalização que nós temos o mínimo possível dentro do processo. As áreas precisam entender que todo apontamento, seja de um auditor interno ou de um consultor, ele vai dar trabalho, é óbvio que vai dar trabalho, só que você vai para um nível onde você vai evidenciar. E você evidenciando, você dá a chance de você gerenciar. Porque se não é evidenciado, como eu vou gerenciar o intangível? A decisão sem estar fundamentada, sem estar estabelecida. Então, uma coisa tem a ver com a outra. Então, o trabalho sempre vai ter. Só que o foco nessa situação, o controle tem que funcionar para aquilo. O chave no SOX, ou o principal da área operacional para ganhar eficiência e eficácia, para evitar fraudes, para evitar perdas. Então, todo tem um sentido. E é por isso que o semáforo dos riscos, quando acionado, quando alto, é ele que tem que ser dado importância, é ali que tem que ser investido, e não naqueles menores. Bom, pessoal, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido que a gente nem percebe, né? Nosso bate-papo vai até às 18h15, faltam apenas 8 minutos. Então, eu gostaria de antecipadamente agradecer pela presença de todos, né, o público que está aqui com a gente até agora. Eu sei que muitas das perguntas que foram feitas pelo pessoal aqui não foram respondidas, infelizmente.
seria bom se a gente pudesse responder todos, mas acho que a gente precisaria não fazer um webinar, e sim fazer um workshop, parecido lá com o Combrai, ficar 3, 4 dias aqui conversando e tirando dúvida do pessoal. Tá? Então, gostaria que vocês, se vocês quiserem, gostaria que vocês fizessem suas considerações finais, cada um de vocês, a respeito da temática, e mais uma vez reforçassem aí, o Rodrigo está colocando todos os links de acesso aqui no LinkedIn, quem quiser adicionar, fique à vontade, quiser chamar para tirar uma dúvida, trocar uma ideia, fiquem à vontade, tá? Então, por favor, façam suas considerações finais, para a gente poder encerrar esse nosso bate-papo de hoje. Puxar aqui a fila do encerramento. Mais uma vez aí, mais uma vez, obrigada aí pela oportunidade de vir aqui discutir esse tema. Hoje é a minha atuação principal, né? Isso está no meu dia a dia. Então, aí muito obrigada pela participação do Gazi, o Pardini, meu professor aí fala que o Borba até brincou na nossa última conversa, né? Pouco tempo aí nessa área, mas o conteúdo foi de qualidade, foi muito bom, então consegui aí um grande crescimento nessa área, e é uma área que vale muito investimento para todos como profissional, e como investimento de esforço para conseguir esse aculturamento nas empresas, né? Se não tivermos profissionais como nós da área para fazer esse aculturamento, isso não vem. Então, a gente precisa ter aí essa estrutura de informação, todo esse conhecimento para conseguir colocar um avanço aí nas organizações nesse tema. Mas é isso. Muito obrigada. Daniel? Fique à vontade, Pardini, por favor. Tá bom, então, tá bom. Obrigado aí também. Obrigado pela participação de todo mundo aqui. Eu vi que teve muitas perguntas. Aí eu vou te pedir o seguinte, Borba, se você puder me passar essas perguntas, e eu preciso de matéria mesmo para colocar lá no Fale com o Pardini, lá na nossa TV Crossover, e aí eu vou responder todas essas perguntas lá também, e se alguém quiser fazer essa pergunta pelo LinkedIn, me faz, que eu vou respondendo, pessoal. De alguma forma, eu sempre respondo, tá? Agradeço todo mundo, então, e eu deixo sempre um recado, que é uma coisa que eu levo para a vida, né? Eu já deixei muito complexa a minha vida e a vida das empresas. Hoje em dia eu estou num momento diferente. Então, assim, faça da sua vida e a vida da sua empresa trabalhar de forma simples. Eu sei que ser simples não é simples, e ser simples não é ser superficial. É fazer a nossa atividade da forma mais simples. E nesse momento em que as empresas passam, a simplicidade vai ser uma vantagem competitiva dela, incluindo gestão de risco e controles internos. Então, pensem nisso, boa sorte e muito sucesso para vocês. Bacana, pessoal. Obrigado pelo convite, Borba, Stephanie, prazer. Pardini também, muito bom sempre poder rever o pessoal que a gente sempre procura se atualizar, trazer novidades. É uma troca muito rica, né, que todos os participantes possam aproveitar ao longo dos dias aí o conteúdo do webinar. E como mensagem final, acho que é muito importante somente não ter uma boa governança do ambiente de controle, gestão de riscos e auditoria interna. Isso não vai garantir o sucesso da empresa, mas uma governança muito fraca, ela pode sim destruir toda uma organização ali que de vez de anos, ali de décadas, querendo, ano após ano, se sobressair em suas vendas, em seu mercado como um todo. Legal, obrigado, Daniel. Mais uma vez aqui reforçando, né, várias perguntas ficaram sem resposta, então a gente vai... Vou fazer a pergunta para o Rodrigo, acho que o Rodrigo depois me responde em off, acredito que seja possível extrair todas o chat, porque algumas perguntas ficaram sem resposta na parte de enquetes mesmo, e outras foram colocadas no bate-papo, a gente tem como extrair todo esse texto, e aquelas que eventualmente ficaram sem resposta, a gente tem como linkar o nome do que está aqui com os dados da inscrição, e aí a gente vai compartilhar essa base de dados aí com o Daniel e com o Pardini principalmente, e aí no momento oportuno, se vocês puderem, a gente ficaria extremamente agradecido se vocês pudessem entrar em contato com essas pessoas, ou responder diretamente, ou transformar isso num material de pesquisa
e fazer uma resposta de forma em massa, né? Com publicações do LinkedIn, artigos, que aí, além de responder diretamente para aquela pessoa, vai poder atender o público em geral. Tá? Então, agradeço mais uma vez a participação de todos. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima tarde. E, se eu não me engano, e aí tem mais eventos amanhã, né, Rodrigo? Então, estou meio perdido. Sim, a gente vai ter mais 3 eventos. Eu mandei o link aqui no chat. Eu queria também deixar um recado que o certificado a gente vai enviar em até 7 dias, tá? O certificado de participação. Junto com o link para vocês assistirem novamente aí o webinar. Para quem quer assistir novamente ou para quem não pôde assistir tudo. Isso que eu ia complementar também. O vídeo ele vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube. Então, vocês vão poder assistir esse aqui e ver vários outros vídeos que a gente tem lá no nosso canal desse evento, que é o GRC. O Perenity Week e também do GRC Talks, que foi um evento que a gente fez no primeiro semestre de 2022 e outros webinários que a gente fez também. Tem bastante conteúdo bacana. Tá? Muito obrigado, gente. Tenham todos aí uma ótima tarde, uma boa noite, bom jantar, boa cerveja para quem toma uma, e um bom final de semana que já está chegando. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Até mais. Tchau, Stephanie. Daniel, prazer, hein? Tchau, Pardini. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Burba.